bem-vindos a mais um módulo do nosso primeiro curso de férias em Fisiologia. Meu nome é Rafaela Angeli, eu sou mestranda do Laboratório de Metabolismo Celular e hoje eu vou acompanhar vocês na aula sobre Fisiologia Endócrina. Nessa aula nós vamos aprender o que são hormônios, as suas classificações químicas, os tipos de respostas hormonais que podem ser desencadeados mediante um estímulo, a relação entre o hipotálamo, a hipófise e o sistema endócrino e, por fim, a gente vai integrar todo esse conhecimento conversando sobre o eixo hipotálamo-hipófise. Vamos lá, espero que vocês aproveitem. Então, primeiramente, o que são hormônios? Diariamente, uma grande quantidade de substâncias são produzidas e liberadas pelo nosso organismo e essas substâncias elas podem ser consideradas substâncias hormonais ou substâncias não hormonais. Para elas serem consideradas hormônios, é necessário que elas respondam, que elas atinjam alguns parâmetros específicos. Hormônios são mensageiros químicos, produzidos por células especializadas e secretados diretamente na corrente sanguínea. Hormônios também apresentam a habilidade, a capacidade de agirem em concentrações muito baixas. Uma vez na corrente sanguínea, esses hormônios são distribuídos por todo o corpo e produzem efeitos em diversos tecidos. Vários tecidos podem responder a um mesmo hormônio, desde que esses tecidos apresentem receptores específicos para aquele dado hormônio. Uma vez que ocorra essa interação entre receptores e os mensageiros químicos hormonais, são desencadeadas respostas intracelulares, respostas de várias naturezas que, por fim, vão culminar na função, na ação principal do hormônio. Então, eu quero que vocês tenham gravados essas três principais características dos hormônios: mensageiros químicos, produzidos por células especializadas, secretados diretamente na corrente sanguínea em concentrações bastante baixas e nos tecidos-alvo apresentam receptores específicos. Os hormônios eles podem ser classificados de diversas maneiras. A classificação mais utilizada é segregar esses hormônios de acordo com seus componentes químicos, de acordo com a sua estrutura química. Dessa maneira, eles podem ser divididos em hormônios peptídicos, em hormônios esteroides e em hormônios amínicos. Essas diferentes composições químicas influenciam em algumas características que a gente tem aqui na tabela. Dependendo da sua composição, eles apresentam um tipo de síntese e armazenamento lá na célula produtora, eles são liberados de uma determinada maneira por essa célula, o seu transporte no sangue também é influenciado de acordo com a sua estrutura química, sua meia-vida, o tempo de duração do seu efeito também é influenciado de acordo com a sua composição, a localização do seu receptor e a resposta gerada nessa interação entre receptor e hormônio na célula-alvo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de hormônios. O primeiro tipo, que é o tipo mais presente, vários tecidos do nosso corpo produzem hormônios peptídicos. Como o próprio nome já diz, eles são derivados de peptídeos, eles podem ter cadeias curtas ou podem ser hormônios com cadeias bastante compridas. Eles são previamente sintetizados pelas células produtoras e são armazenados em vesículas. Essas vesículas elas permanecem no meio intracelular até que haja um estímulo. A partir desse estímulo, esses hormônios são liberados para a corrente sanguínea por meio de exocitose. São hormônios derivados de peptídeo, então apresentam a característica de serem hidrofílicos. Dessa maneira, eles conseguem ser transportados dissolvidos no plasma. Apresentam uma meia-vida curta. Essa meia-vida ela tem relação direta com a maneira que esses hormônios são transportados. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A localização dos seus receptores lá no tecido-alvo é na superfície da membrana celular, já que, ao mesmo tempo que eles são hormônios hidrofílicos, eles são hormônios lipofóbicos, então eles não são capazes de atravessar livremente a membrana.
Dessa maneira, os seus receptores têm que estar localizados na superfície. E uma vez que esses hormônios encontram com esses receptores localizados na superfície, ativam aqui sistemas de segundos mensageiros intracelulares. Os hormônios esteroides, ao contrário dos hormônios peptídicos, que são produzidos por vários tecidos do nosso corpo, são produzidos pelas gônadas e também pela região mais exterior da glândula suprarrenal, que a gente chama de córtex suprarrenal. Esses hormônios são chamados esteroides porque eles são derivados, todos eles são derivados do colesterol. A partir dessa informação a gente já consegue deduzir algumas coisas, né? Algumas características desses hormônios. Como eles são todos originados a partir do colesterol, eles não podem ser sintetizados previamente, porque eles não podem ser armazenados em vesículas. Por eles serem lipofílicos, eles são capazes de atravessar a membrana da vesícula e da célula que os produzem. Por esse motivo, os hormônios esteroides são produzidos sob demanda. As células produtoras recebem o estímulo rapidamente, convertem os precursores intracelulares nos hormônios que são liberados da célula por difusão simples. São lipofílicos, mas são hidrofóbicos. Por essa maneira, é necessário que esses hormônios, para serem transportados no sangue, se liguem a proteínas. Essas proteínas carreadoras, além de facilitarem o transporte no sangue, também protegem esses hormônios da degradação enzimática. Por esse motivo, a meia-vida dos hormônios esteroides é considerada longa. Uma vez que alcançam os tecidos-alvo, esses hormônios se ligam a receptores localizados dentro da célula, ou no citoplasma, ou no núcleo. Existem algumas exceções onde o receptor está localizado na membrana, mas no geral está localizado dentro da célula, e essa ligação hormônio-receptor desencadeia as respostas intracelulares. Os hormônios esteroides são capazes de ativar e inativar a transcrição gênica. Por esse motivo, são chamados também de hormônios que possuem efeito genômico. A terceira classificação, de acordo com a estrutura química, são os hormônios derivados de alterações em um único aminoácido. Esses hormônios podem surgir a partir de alterações no aminoácido triptofano, como é o caso de um hormônio produzido lá na glândula pineal chamado melatonina, ou a maioria desses hormônios são derivados de alterações na tirosina, também um aminoácido. Os principais exemplos são as catecolaminas. As catecolaminas são neurohormônios, adrenalina, noradrenalina, produzido por neurônios e liberados na corrente sanguínea. As catecolaminas apresentam características bastante parecidas com os hormônios peptídicos, são previamente sintetizados, armazenados em vesículas, liberados da célula produtora por exocitose. Também são capazes de serem transportados dissolvidos no plasma, apresentam meia-vida curta, seus receptores estão localizados na membrana celular e, a partir da interação, ativam o sistema de segundo mensageiro lá na célula-alvo. Hormônios da tireoide também são derivados da tirosina, mas os hormônios da tireoide apresentam características mais parecidas com os hormônios esteroides. Eles necessitam de proteínas carreadoras para o seu transporte pelo plasma, apresentam meia-vida longa, também se ligam a receptores localizados no núcleo e, a partir dessa ligação, também apresentam efeitos genômicos, também são capazes de influenciar na transcrição de genes. Então, pessoal, não se esqueçam, principal classificação dos hormônios, classificação de acordo com a sua estrutura química, em hormônios peptídicos, hormônios esteroides, derivados do colesterol, e hormônios amínicos. Bom, quais são os estímulos que estimulam a liberação desses hormônios? Esses estímulos eles podem ser de diversas naturezas, desde estímulos externos
estímulos momentâneos que são imediatamente captados pelas células, gerando uma resposta, ou podem ser estímulos internos. Existem alguns hormônios que apresentam uma liberação rítmica. O cortisol, por exemplo, ele apresenta uma secreção circadiana. O seu período de secreção respeita o período de mais ou menos 24 horas. Outros hormônios apresentam um período infradiano, onde a sua liberação ocorre em um período maior do que 24 horas, como ocorre, por exemplo, com os hormônios que regulam o ciclo menstrual. Independentemente do estímulo, todos esses hormônios se ligam às células com receptores específicos e geram uma resposta. Essa resposta ela pode ser local, onde as próprias células que liberam os hormônios detectam esses estímulos, ou essas respostas podem ser integradas pelo sistema nervoso central e a partir dessa integração geram respostas que chegam até as células produtoras de hormônio por vias eferentes ou por neurohormônios. Geralmente esses dois tipos de respostas são integradas. Então temos tanto uma resposta local detectada pelas células endócrinas, quanto uma integração pelo sistema nervoso. Vamos ver um exemplo aqui de resposta local. Existe uma glândula, na verdade são 4 glândulas localizadas atrás da tireoide, que as suas células secretoras de hormônios, suas células endócrinas, elas também são responsáveis pelo monitoramento da concentração de cálcio no meio interno. Essas células estão constantemente vigiando a quantidade de cálcio presente no plasma e uma vez que é detectada uma redução nessa concentração de cálcio, detectada por essas próprias células, essas células, então células da paratireoide, aumentam, são estimuladas a liberar o seu hormônio, o parato-hormônio. Esse hormônio liberado na corrente sanguínea chega até os seus tecidos-alvo, tecidos que apresentam receptores específicos e geram uma resposta que por fim vai culminar no aumento, vai procurar restabelecer a concentração plasmática de cálcio. Uma vez que essa concentração de cálcio foi restabelecida, ocorre um feedback negativo, uma retroalimentação negativa, que novamente reduz a liberação desse hormônio. Então aqui um exemplo de resposta local, onde a própria célula atua como sensor e como produtor do hormônio. Em relação à função do sistema nervoso central no sistema endócrino, temos 2 estruturas que são essenciais. Sem essas 2 estruturas não existiria a vida como a gente conhece. Essas estruturas são o hipotálamo e a hipófise. Só para a gente se localizar, que a gente tem um córtex sagital do encéfalo. Essas 2 regiões estão localizadas nessa parte mais antero-inferior do encéfalo e elas estão conectadas, aqui uma vista ampliada, elas estão conectadas por uma região denominada infundíbulo. A hipófise, ela está localizada numa estrutura óssea, aqui na célula túrcica, localizada no osso esfenoide, que compõe ali a base do crânio. E a gente consegue ver aqui na imagem que ela apresenta uma divisão, a gente consegue ver uma porção mais anterior e uma porção posterior. Essa divisão, ela não é apenas anatômica, mas ela é uma divisão também funcional. Essas 2 porções da hipófise são compostas por tecidos de origem embrionária diferenciados, enquanto essa porção mais anterior da hipófise, também chamada de adeno-hipófise, é derivada embriologicamente de células epiteliais lá do palato, lá do céu da boca. Essa porção mais posterior da hipófise, também chamada de neurohipófise, como o próprio nome já diz, é derivada de tecido neural. E qual é a consequência dessas diferentes composições? As células epiteliais presentes na hipófise anterior ou na adenohipófise
são capazes de produzir e secretar hormônios, enquanto as células derivadas do tecido neural, localizadas aqui na neurohipófise, apenas secretam hormônios. Esses hormônios são produzidos lá no hipotálamo. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre essa ligação entre as duas estruturas. A hipófise ela tem o tamanho de uma ervilha, mas ainda assim ela é considerada, em alguns lugares vocês podem ler, que ela é considerada como a glândula mestre do sistema endócrino. Porém, essa nomenclatura, essa denominação, glândula mestre, ela pode causar um pouquinho de confusão, porque a hipófise ela não atua de maneira isolada, ela não é independente, ela necessita de um controle vindo do hipotálamo. Então essa é uma informação bastante interessante que eu quero que vocês guardem. A relação entre hipotálamo e hipófise é uma relação de hierarquia, em que a hipófise anterior produz e secreta uma grande quantidade de hormônios sob estímulo do hipotálamo, enquanto a neurohipófise vai secretar hormônios que são produzidos lá no hipotálamo. Vamos ver cada uma dessas partes agora em separado. Então, começando aqui com a adenohipófise, né? Como eu falei, o hipotálamo é capaz de regular, estimular ou inibir a produção de hormônios, a produção e secreção de hormônios aqui da adenohipófise. Como funciona essa regulação? Como que o hipotálamo é capaz de exercer essa hierarquia sobre a adenohipófise? O hipotálamo apresenta neurônios, né, neurônios que produzem neurohormônios, né, representados aqui em roxo. Esses neurônios produzem hormônios que são liberados numa modificação aqui do sistema circulatório. Essa modificação do sistema circulatório é chamado de sistema porta, que possibilita que os hormônios que são liberados aqui pelo hipotálamo alcancem diretamente, rapidamente, as células aqui localizadas na adenohipófise, sem que esses hormônios sejam diluídos, como ocorre no nosso sistema periférico. Uma vez que esses hormônios são liberados aqui no sistema porta, eles alcançam as células epiteliais presentes na adenohipófise e estimulam ou inibem a sua secreção. Esses hormônios produzidos pelas células da adenohipófise, aí sim serão liberados na circulação sistêmica, que vão alcançar diversos órgãos-alvo, né? A gente consegue ver aqui vários exemplos de glândulas periféricas, de órgãos, de estruturas que são reguladas por hormônios provenientes da adenohipófise. Temos alguns exemplos aqui. A adenohipófise produz e secreta prolactina. A prolactina, a sua produção ela vai ser estimulada no último trimestre de gestação e também durante a lactação. A prolactina, ela estimula a produção e a ejeção de leite nas glândulas mamárias a partir do momento que ocorre o reflexo de sucção. Outro hormônio produzido e liberado pela adenohipófise é o GH, né? Lembrar que todas essas siglas aqui estão em inglês, então GH, Growth Hormone, hormônio do crescimento. Esse hormônio, uma vez liberado na corrente sanguínea, vai também atuar em diversos tipos de tecido. Um tipo celular que esse hormônio vai ter atuação são as fibras musculares esqueléticas. Nessas células, o hormônio do crescimento, como o próprio nome diz, estimula a síntese de proteínas, estimula a proliferação e diferenciação celular. O TSH, também produzido e liberado pela adenohipófise, tem como órgão-alvo a glândula tireoide. A glândula tireoide, por sua vez, sob influência do TSH, vai ter um estímulo para a produção dos seus hormônios, o T3 e o T4. Os hormônios tireoidanos, eles controlam a velocidade que as reações químicas intracelulares acontecem, ou o metabolismo intracelular. Então, é essencial para a produção
para o aumento ou para a redução da produção de energia. ACTH, também produzido e liberado pelas células da adenohipófise, vai ter como órgão de ação o córtex, a região mais externa da medula adrenal. Nessas células, o ACTH vai estimular a produção de 2 tipos de corticoides, de 2 tipos de esteroides. Lembre, esteroides são hormônios derivados do colesterol. Os hormônios que vão ser estimulados é o cortisol, um glicocorticoide relacionado com processos catabólicos para fornecer energia, principalmente em situações de estresse. E também um outro hormônio relacionado com a homeostase de sais minerais no plasma, considerado um mineralocorticoide, chamado aldosterona. Todos eles têm a sua produção estimulada pelo hormônio hipofisário ACTH. As células da adenohipófise também produzem e liberam as chamadas gonadotrofinas, LH e FSH. Esses 2 hormônios vão agir no ovário, estimulando a produção do estrogênio, estimulando ou inibindo a produção dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona. O LH também tem efeito sobre o testículo, estimulando o seu crescimento e também possibilitando a produção e liberação de testosterona. Então, vendo aqui a quantidade de hormônios que são produzidos e liberados pela adenohipófise e os seus efeitos em metabolismo, seus efeitos na obtenção de energia, obtenção de fontes para a sobrevivência do estresse, também equilíbrio de eletrólitos, são hormônios necessários, fundamentais para a sobrevivência. A neurohipófise, como já foi comentado, ela não é capaz de produzir hormônios, apenas secretá-los. Esses hormônios que são secretados pela neurohipófise são produzidos por neurônios que apresentam seus corpos celulares lá no hipotálamo. São chamados neurônios magnocelulares. Lá no soma, lá no corpo celular desses neurônios, esses hormônios são produzidos, são hormônios peptídicos, então se lembrem que eles são embrulhados em vesículas. Essas vesículas são transportadas pelo axônio do neurônio, que apresentam os seus terminais na região da neurohipófise. Esses hormônios são liberados, então, para a corrente sanguínea sistêmica por meio da neurohipófise. Os hormônios secretados por essa região são a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que está bastante popular, Existem várias pesquisas a respeito da ocitocina. Alguns pesquisadores classificam a ocitocina como neurônio do amor. Na verdade, está sendo observado que a ocitocina está relacionado com as relações de vínculos, os vínculos que a gente forma com as pessoas. Além disso, outras funções já muito bem estabelecidas da ocitocina também são sobre as glândulas mamárias. A ocitocina auxilia na ejeção de leite para o ducto mamário e também a ocitocina é responsável pela contração da parede uterina durante o parto. Outro hormônio liberado, produzido no hipotálamo, liberado na neurohipófise, é a vasopressina. A vasopressina também é chamado de ADH ou hormônio antidiurético. O principal órgão-alvo são os rins, vai agir lá nos túbulos renais, reduzindo a excreção de água, reduzindo a diurese. Então, vai aumentar a retenção de água no meio intracelular, podendo restabelecer a volemia, auxiliando nesse restabelecimento da volemia. Mais detalhes sobre a ação do ADH, do hormônio antidiurético, vocês vão estudar no módulo de fisiologia renal. Então aqui nós temos uma imagem integrando tudo isso que foi falado, Vamos nos localizar primeiramente. Na parte mais superior nós temos o hipotálamo, na região mais anterior nós temos a adenohipófise
hipófise, e na região mais posterior nós temos a neurohipófise, né? A hipófise aqui está referida como pituitária, uma outra nomenclatura utilizada para a hipófise. Neurônios hipotalâmicos são capazes, produzem neurohormônios liberados no sistema porta hipotalâmico hipofisário. Esses hormônios vão chegar até a adenohipófise, liberando diversos hormônios, né, como a gente já acabou de falar, na circulação sistêmica, que vão ter diversos tecidos-alvo. Na neurohipófise, nós temos um neurônio localizado, o seu soma, o seu corpo celular se localiza lá no hipotálamo e vai secretar os seus hormônios por meio da pituitária posterior, da hipófise posterior. Esses hormônios são o ADH, a vasopressina e a ocitocina. Existe também um mecanismo de regulação nessa integração entre hipotálamo e hipófise. O hormônio que é liberado lá pelo órgão-alvo final é capaz de gerar uma retroalimentação negativa tanto na glândula que o produz, quanto na hipófise e no hipotálamo. Então vamos ver alguns exemplos dessa retroalimentação negativa que serve justamente para que a quantidade ideal de hormônio seja liberado, para que não ocorra um excesso de hormônios na nossa corrente sanguínea que no final não serão utilizados. Temos aqui um exemplo, os hormônios da tireoide, T3 e T4, uma vez que eles sejam produzidos por influência do TSH, liberado lá pela hipófise, quando a gente já tem uma concentração suficiente de hormônios da tireoide, esses hormônios por si só vão conseguir agir de maneira negativa, causando uma retroalimentação negativa, tanto na glândula que o produz, quanto na hipófise, reduzindo a secreção de TSH, quanto lá no hipotálamo, reduzindo o seu hormônio liberador, TRH. A mesma coisa em relação ao cortisol e à testosterona, onde os hormônios finais são capazes de regular a sua própria liberação, tanto em relação à sua glândula, quanto em relação às hierarquias superiores, lá na hipófise, quanto no hipotálamo. Testosterona, mesma coisa, temos já uma quantidade suficiente de testosterona para os seus efeitos finais. Essa testosterona vai gerar uma retroalimentação negativa lá nos testículos, lá nas células de Ludwig que a produzem, vai gerar uma retroalimentação negativa na adenohipófise, que vai liberar, né, um hormônio responsável pela sua secreção, e na parte mais superior da hierarquia vai também gerar uma retroalimentação negativa que fala para o hipotálamo: já temos uma quantidade suficiente de testosterona, você não precisa mais liberar o seu neurohormônio que estimula a adenohipófise, e a adenohipófise não precisa mais liberar o seu hormônio que estimula os testículos. Essa retroalimentação, pessoal, também vai aqui da pituitária lá para o hipotálamo. Então, quando a gente já tem uma quantidade suficiente de hormônios liberadores, neurohormônios hipotalâmicos, a própria hipófise, a adenohipófise, age como um mecanismo de feedback negativo, de retroalimentação negativa, falando para o hipotálamo que não é mais necessário que haja a liberação desse estímulo para a sua produção. Então, sempre lembrar disso. Controle da secreção endócrina é feita por feedback negativo em todas os degraus aqui da hierarquia. Esse foi o conteúdo, pessoal, de Fisiologia Endócrina. Essa aula ela foi baseada principalmente no livro da Silverthorne, então vocês podem consultar o livro a qualquer momento. Esse conteúdo tem todo na apostila também, juntamente com os exercícios. É muito importante que vocês resolvam os exercícios para concretizar todo esse conhecimento, e também é necessário para que vocês consigam emitir os certificados. Claro que qualquer dúvida que vocês tiverem depois de retomar
e lerem novamente a apostila, vocês podem me mandar um e-mail. Meu e-mail é rafaela.angeli@ufpr.br. Muito obrigada pela atenção.